Noite. Eduardo, tá gravando aí? Boa noite, professor. Tá sim. Não sei por que que a reunião tá 40 minutos. Eu acho que já expirou o Zoom. Bom, Eduardo, então eu vou ter que abrir. Amanhã eu vou verificar o que está acontecendo no Zoom. Mas aqui tá dando 40 minutos só. Eu acho que é porque expirou, então, o pagamento que eu fiz. Certo? Eu vou pagar amanhã. Vou atualizar a conta. Bom, pessoal, vamos lá. Ó, iniciamos o nosso curso domingo, né? Aula presencial, primeira aula presencial. Acabou que a gente só tratou na aula presencial de domingo acerca das questões de direito constitucional. Então eu vou disponibilizar para vocês aí nos grupos o gabarito, mas eu combinei com o pessoal e conforme vocês receberam aí o calendário, nós vamos dar sequência, nós vamos aí iniciar a nossa abordagem teórica inicialmente pela disciplina de Direito Constitucional, ou, melhor dizendo, inicialmente pela disciplina de Direito Administrativo. Vamos trabalhar a parte básica, teoria, né? Sempre respondendo questões, fazendo com vocês aí um resumo no caderno, um resumo no material. Então, é extremamente importante que vocês acompanhem aí as nossas aulas, fazendo aí o resumo. O objetivo, e nós vamos alcançar com toda certeza, é batermos todo o edital das disciplinas Direito Constitucional, Direito Administrativo e também trabalharmos aí a parte da Lei Orgânica do Ministério Público, certo? Hoje o nosso assunto é o regime jurídico administrativo, o RJA. E aí eu disponibilizei para vocês, né, o materialzinho da nossa primeira aula lá do domingo, que foi justamente a aula de direito constitucional, certo? E também existem questões aqui de direito administrativo, dos assuntos de princípios, de regime jurídico administrativo e de poderes, que são os dois assuntos que eu pretendo trabalhar com vocês durante essa semana, certo? Então, pessoal, ó, eu vou sempre trabalhar com essa ideia, certo? Fazer o resumo, responder questões. Resumir, responder questões, certo? Então, vamos iniciar abordando aí o conceito de regime jurídico, tracinho, administrativo. Regime jurídico administrativo, certo? Professor, o que é que eu preciso compreender sobre o regime jurídico administrativo? Vamos colocar o conceito, pessoal. O regime jurídico administrativo ele trata, ó, de quê, professor? De um conjunto, trata de um conjunto de normas jurídicas que regem a administração pública. Trata de um conjunto de normas jurídicas que rege a administração pública. E aí, sublinhe, por favor, certo? Dois pontos, duas expressõezinhas. Ó, normas jurídicas, certo? E a administração pública. Pessoal, quando eu falo de normas jurídicas, certo? Só para a gente deixar claro, ó, no regime jurídico administrativo, nós vamos, certo? Nós vamos ter regras, beleza? E princípios. Então, o estudo aqui é basicamente sobre os princípios do direito administrativo. E quando eu falo de administração pública, eu estou falando de quem, professor? Eu estou falando das pessoas jurídicas que regem a administração pública, dos agentes públicos, beleza? Dos órgãos
públicos. Esse, obviamente, é o conceito de administração pública. Fechamos? Então, ó, a primeira questão de prova, você vai colocar aí, certo? Isso aparece sempre em prova. E eu vou aprofundar com vocês. São os princípios, ó, basilares do regime jurídico administrativo. Aqueles que estão na base, ó, o regime jurídico administrativo, ele é organizado com base nesses dois princípios. E quais são esses princípios, professor? Presta atenção. Nós temos um do ladinho do outro. O princípio da supremacia do interesse público, fechou? E aí eu quero que você abra um parentezinho. Ó, o que é a supremacia do interesse público, professor? De forma bem objetiva, certo? O que é que determina a supremacia do interesse público? Coloca aí. O interesse público prevalece sobre o interesse privado. O interesse público prevalece sobre o interesse privado. Essa é a onda. Dê um espaço. Dê um espaço que eu ainda vou votar na segunda setinha aqui. O outro princípio, que forma a base do regime jurídico, é a indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. O que é que determina a indisponibilidade do interesse público? Simples. A atuação administrativa, deve ser pautada no interesse público. Deve ser pautada no interesse público. Ponto. Professor, como é que eu vou distinguir mesmo o princípio da supremacia e da indisponibilidade? Pessoal, todas as vezes que vocês se relacionarem com o princípio da supremacia, lembre disso, ó. O princípio da supremacia, ele justifica os poderes da administração. Ou melhor dizendo, ele justifica as prerrogativas que a administração possui. Já a indisponibilidade, ele impõe, ó, impõe limites aos agentes públicos. Essa é a ideia. Supremacia e indisponibilidade no interesse público. Fechou? Vamos colocar aqui, ó, sempre para ficar bonitinho. Coloca assim, aprofundando. Deixar o material de vocês bem bonitinho. Aprofundando como, professor? Dois pontos, pessoal. Primeiro, as características da supremacia do interesse público.
as características desse princípio aqui. Ó, a supremacia do interesse público tem três características essenciais que vocês vão lembrar. Pessoal, a supremacia, ela traz verticalidade à administração pública. Isso pode cair no FCC, viu? Verticalidade à administração pública. A supremacia do interesse público traz prerrogativas à administração pública ou para a administração pública. E também limita direitos individuais. Ponto. Essa é a ideia. Fechou? Tranquilo? Tem mais, professor? Tem. Coloque aí. Aprofundando. Também. Tipos de interesse público. Pessoal, isso já caiu em provas do FCC. Chegou? Para cá todo mundo. Que a administração pública ela deve se pautar sempre no interesse público, os dois princípios já estão dizendo. Como é que eu diferencio? Lembra, o que é a supremacia e o que é a indisponibilidade? Todas as vezes que a administração pública estiver aplicando, exercendo alguma prerrogativa, algum dos poderes, que a administração pública estiver em relação de superioridade, ó, verticalidade, ela está atuando conforme a supremacia do interesse público. Todas as vezes que o administrador público estiver se submetendo a limites, a freios, em busca dos direitos coletivos, é a indisponibilidade do interesse público. Exemplo, pessoal, exemplo. Quando a administração pública ela desapropria um imóvel, ela requisita um bem. Isso decorre do exercício do princípio da supremacia ou indisponibilidade do interesse público. Supremacia ou indisponibilidade. O FCC está cobrando assim, viu? Não é somente os princípios, nós vamos ver daqui a pouco. Então, desapropriou, requisitou, todas as vezes que a administração pública exerce uma fiscalização, aplica uma sanção, essa atuação decorre da supremacia ou indisponibilidade no interesse público? Bora, me ajudem? Deixa de ser mudo e liga a câmera. Só vai passar quem tiver com a câmera ligada. Quem tiver com a câmera desligada vai reprovar. Estou profetizando. Certo? Isso aí. E aí, pessoal? Supremacia ou indisponibilidade do interesse público? Supremacia. Boa. Ó, Supremacia. perceba a ideia, viu? Vocês precisam. Acabou aquela questão de princípio decoreba. É aplicação prática. Por isso que eu estou distinguindo. Mas, professor, ele pode aprofundar? Pode, pessoal. Presta atenção. Está caindo cada vez mais em prova essa ideia de tipos de interesse público. O que é o interesse público, na verdade? Aí, na sua prova, pode aparecer assim, ó. E o interesse público, ele pode ser o interesse primário, ou seja, o interesse público primário e o interesse público secundário. Beleza? Ô, professor, o que é o interesse público primário? Pessoal, você vai lembrar isso. O interesse público primário é o interesse, da coletividade.
barra, o interesse do povo. Esse é o interesse público primário. O interesse público secundário é diferente. É o interesse do Estado. E aí leia-se. Estado, ele vai dizer assim, que é o interesse das pessoas jurídicas da administração, que é o interesse dos agentes públicos, ou o interesse dos órgãos públicos. Beleza, questão certa. Cuidado. Fechou? Fechou. Para matar o examinador de raiva. Os dois interesses, eles devem atuar lado a lado, mas existe possibilidade de haver um conflito. Na prova, se o examinador do FCC afirmar que existe um conflito entre o interesse público primário e o secundário, qual dos dois prevalece, pessoal? Qual dos dois deve ser observado? O interesse público primário ou secundário? Questão da minha prova, sempre prevalece o interesse público primário, que é o interesse do povo. Fechou? Tranquilo? Massa, massa, professor. Ponto. Vamos colocar 01. Princípios, princípios expressos da Constituição. Princípios expressos da Constituição. Beleza? Pessoal, ó, os princípios expressos do texto constitucional, vocês já estão cansados de saber. É uma siglazinha, né? LIMP. LIMP. Quais são eles, professor? Os princípios da legalidade, os princípios da impessoalidade, os princípios da moralidade, publicidade e o princípio da eficiência. Ponto. Essa é a ideia. Ó, preste atenção, viu? O dever de obediência, certo? Esses princípios, o dever de obediência a esses princípios é um dever amplo, viu? Quem é que deve obedecer, professor? A administração direta barra indireta. Poderes, poderes executivo, vírgula, legislativo e judiciário. De quem, professor? Da União, vírgula, estados, vírgula, municípios e Distrito Federal. Bom, essa é a ideia. Tranquilo? Primeira questãozinha de prova. Pessoal, primeira questãozinha de prova. Qual é, professor? Rol dos princípios expressos. Rol
dos princípios expressos. Se cair na sua prova, pessoal, você vai Professor, colocar, tá aparecendo não mais. oi, Tá aparecendo não. rol dos princípios expressos. Apareceu aí? Agora. Rol exemplificativo. Ou seja, professor, existem outros princípios da Constituição. A Constituição prevê outros princípios que também são aplicados à administração, prevê. Vou dar só exemplo. Lá no artigo 5º tem alguns princípios. Ó, devido processo legal, tem que ser observado. Contraditório, barra, ampla defesa, segurança jurídica, dentre outros princípios. Beleza? Tratando-se de questão da FCC, cuidado com essa ideia, com essa pergunta. O rol do LIMP é um rol meramente exemplificativo. Não é um rol acabado, taxativo. Fechou? Ó, agora nós vamos inverter o estudo, pessoal. Vou mostrar para vocês qual é o perfil de questão que vocês podem encontrar na prova, para a gente voltar para o nosso resumo. Então, eu peço aqui que vocês participem, interajam, respondendo os gabaritos das questões, certo? Então, olha o que ele diz aqui. A exigência de que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas pela boa-fé, lealdade e probidade, representa o princípio da. Qual é o gabarito aí, pessoal? Não pode errar de hipótese alguma questão como essa, né? O gabarito aí traz qual princípio? Falou em lealdade, boa-fé, princípio da moralidade administrativa. Beleza? Ah, professor, mas as questões vão ser assim, fáceis? Não. O FCC está cada vez mais tentando complicar a vida do concurseiro em direito administrativo. E aí, pessoal, percebam ó, o tipo de questão. Ele cobra não só o princípio, mas, acima de tudo, a aplicação prática desse princípio. Eu queria ouvir, pessoal, vocês, eu queria que vocês marcassem para mim o gabarito da questão 10. O gabarito da questão 10. Qual é a alternativa que representa a alternativa correta da questão 10? Presumo que todos e todas estejam com o nosso materialzinho. E aí? Ó, um exemplo de aplicação. Como é que dá aí? Todo mundo letra A? Boa. Vamos ler então aqui as alternativas. Os princípios que regem as atividades da administração pública podem ser aplicados como fundamento para. E aí? Ó, a elaboração e o controle de violação de normas vigentes, a exemplo do princípio da impessoalidade.
que embasa a disciplina de procedimentos de chamamento e licitação. Qual seria o erro da letra B, já que a letra A é o gabarito? Qual seria o erro da letra B? Hum? Ele está dizendo que os processos disciplinares só podem ser instaurados contra a pessoa física. Vamos ver lá nos poderes que pode também contra a pessoa jurídica. A letra C, pessoal, qual é o erro? Por que está errada a letra C? Bora, falem, fica à vontade. Letra C diz assim: dispensar o cumprimento de norma legal expressa a exemplo do princípio da eficiência, nos casos em que outra solução seja comprovadamente mais célere, mais econômica e atenda à necessidade da administração pública. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o princípio da legalidade, ou melhor dizendo, que o princípio da eficiência possibilita o afastamento de uma norma expressa. Está verdadeiro ou falso, professor? Falso. Está falso. Certo? Ó, a edição de atos normativos não estão sujeitos a controle judicial, porque oriundos da discricionariedade, falso também. Está sujeito sim. Certo? E a letra E diz assim: o controle externo da administração pública, a exemplo do princípio da legalidade, cujo descumprimento pode ensejar a revogação de um ato. Veja, revogação de um ato não é por motivo de ofensa à legalidade. Se for ofensa à legalidade, o remédio é anulação do ato. Então, voltemos para cá e vamos estudar princípio por princípio, certo? Qual é o primeiro, professor? Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Coloca aí o que determina o princípio da legalidade. Dispõe que a administração, dispõe que a administração deve atuar conforme a lei. Dispõe que a administração deve atuar conforme a lei. Pessoal, o princípio da legalidade, ele é a sujeição à lei, certo? É basicamente isso. O que é que eu vou encontrar na minha prova sobre o princípio da legalidade? Quais são as questões de prova? A primeira questão de prova é as espécies de legalidade. Veja, existe a legalidade para o particular, ou seja, a legalidade privada, e como é a legalidade para o particular, professor? Duas informaçõezinhas. A legalidade para o particular, você vai lembrar que é autonomia de vontade. Ponto.
E o que é que significa autonomia de vontade, professor? O que é que significa? Simples. Particular pode fazer ou não fazer, fazer ou não fazer, tudo. Particular pode fazer ou não fazer tudo o que a lei não proíbe. Tudo o que a lei não proíbe. Ponto. E o particular, ou melhor dizendo, e a legalidade para o agente público. Legalidade para o agente público. Como que é essa legalidade para o agente público, professor? Aqui, a regra é estrita legalidade. Traduza, professor. Agente público só pode atuar com autorização legal. Agente público só pode atuar com autorização legal. Ponto. Fechou? Qual é a outra questãozinha de prova, professor? Qual é a outra questão de prova? Legalidade versus, ou melhor dizendo, diferente de reserva legal. Legalidade diferente de reserva legal. Fechou? Qual é a diferença, professor? Coloca aí na legalidade. Obediência, legalidade. Obediência à lei em sentido amplo. Obediência à lei em sentido amplo. Amplo. Ô, professor, o que é a lei em sentido amplo? Lei em sentido amplo, pessoal, é todo e qualquer ato normativo. Reserva legal. Atuação em obediência à lei em sentido estrito. Atuação à lei em sentido, em obediência à lei em sentido estrito.
O que é a lei em sentido estrito, professor? Abra um parêntese. Ato produzido pelo Poder Legislativo. Ato produzido pelo Poder Legislativo. Fechou? Chegamos todo mundo, pessoal? Beleza? Ó, eu vou fechar aqui essa reuniãozinha, porque ainda não sei qual é o problema que deu no Zoom. Ele está limitando a 40 minutos. E eu vou mandar outro link rapidão, certo? Então, chegamos aqui, é rápido, eu fecho e a gente manda outro link.